E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal aí do RCB System, tá? Hoje a gente vai estar aprendendo aqui na parte do Jasper Studio, né? Que é o gerador de relatório que a gente tem hoje. A gente vai estar aprendendo a criar conexão com o banco de dados e com o Web Service também. Vocês estão vendo na tela do Jasper Report. Então o primeiro passo que a gente vai fazer aqui hoje, vamos criar um projeto, porque daí eu vou estar explicando para vocês como que vocês fazem para fazer a conexão com o banco de dados, tá? Eu já tenho aqui o projeto pronto, o meu, né, o RCB System, mas eu vou dar um botão direito aqui e vou criar um projeto, tá? Jasper Studio, Jasper Projeto. Vou dar um Next, vou dar um nome para ele, Projeto Teste, apenas para demonstrar para vocês mesmo como é que faz a comunicação com o banco de dados. Toda vez que vocês criam um projeto, ele vai abrir essa arquitetura de dados aqui, ó. Deixa eu abrir aqui, olha lá. Aí o que acontece? Ela está vazia ainda, então vou fazer o seguinte, para ficar igual o meu aqui embaixo, que eu gosto sempre de criar uma pastinha de libs, que você vai ter que adicionar a biblioteca agora, que eu vou estar mostrando para vocês, e uma pastinha de relatório. Então eu gosto de vir aqui nele, isso é um critério de organização minha, tá? Então eu vou dar um botão direito aqui e vou criar uma pasta chamado relatório. E vou criar também uma pastinha chamada lib de biblioteca. Libs. Bom, antes de eu tentar fazer a conexão, porque assim, o Jasper, a gente consegue fazer conexão com MySQL, com o Oracle, o Web Service, que eu vou estar mostrando aqui também, e diversos outros bancos de dados. Só que para isso você tem que ter a biblioteca Java de conexão, tá? Então, no site do banco de dados que você vai estar fazendo aí, geralmente eles têm lá o conector Java para vocês, tá? Eu já tenho baixado o conector aqui, vou estar mostrando para vocês, já tem a lib aqui minha, tá vendo? MySQL conector Java. Eu vou fazer uma conexão com o banco MySQL, que eu vou estar mostrando para vocês aqui. Então, eu vou pegar esse arquivo, que eu já baixei do site. Esse site é o próprio site da MySQL mesmo, você vai ter lá a biblioteca de conexão. Eu vou copiar esse conector aqui. Quando eu criei o projeto, eu não indiquei local, então eu vou dar um botão direito aqui, eu não lembro o local exatamente. Você vai em propriedades e clica aqui, ó, em location, nesse botãozinho aqui que ele vai abrir a pasta do local. Dentro da pasta, vocês vão estar observando aqui, eu criando dentro dela, vai estar aqui, ó, libs. E eu vou colar o conector aqui dentro, tá? Então, esse conector jar aqui é o conector que eu vou conseguir conversar com o MySQL, tá? Bom, fiz isso. Se eu der um atualizar aqui na pastinha, ele já vai aparecer para mim esse conector. Ó, libs, o conector está aqui. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou criar uma conexão com o MySQL. Para isso, eu vou vir aqui em Repository Explorer, vou dar um botão direito e vou criar um Data Adapter, que é um conector. Vou selecionar, no caso aqui, o banco de dados que eu vou estar utilizando nesse momento. A gente vai fazer um com JSON, que deve ser o Web Service, e vamos estar fazendo um com o banco de dados MySQL. Poderia ser com qualquer outro banco de dados. Para o banco de dados MySQL, a gente vai criar uma conexão Java JDBC Connection, que é a conexão do tipo jar, tá? Conexão Java que a gente vai estar fazendo. Vou dar um Next aqui. Bom, aqui eu vou colocar o nome da minha conexão. Então, vou criar uma conexão aqui, vou chamar de MySQL Test. Vou selecionar aqui o JDBC Driver, eu vou colocar um MySQL, que é esse aqui, ó. Essa é a nomenclatura de acesso ao conector, tá? Aqui no Drive Class, antes de eu terminar aqui no Drive Class Path, aqui, ó, eu vou vir aqui e vou adicionar aquele drive que eu baixei olhando para aquela pasta, certo? Então a pasta que eu coloquei a lib aqui, ó, vou estar copiando aqui o caminho da pasta e vou localizar esse jar, ó, localizei ele, pronto, ele já está aqui. O URL aqui, de conexão com o banco,
No caso do MySQL, então a gente sempre vai colocar o caminho, né? No caso aqui, como vai ser local mesmo na máquina, vai ser um localhost. Mas caso fosse em outro servidor, você colocaria ali um 92 ou 10 ponto alguma coisa, o caminho do seu servidor, o IP do seu servidor. E você também pode colocar a porta padrão do banco, tá? No caso aqui eu estou usando a 3306, que é a porta padrão, mas se você estiver utilizando outra porta, e a database eu vou conectar no banco RCB System, que eu já tenho criado lá no MySQL. Bom, o usuário que eu utilizo lá, eu vou colocar como root e vou colocar a senha. Então, para poder fazer a conexão é simples, é só você digitar toda essa estrutura aqui do caminho e adicionar o drive de comunicação com o banco. Feito isso, dá um teste. Se ele der um teste com sucesso, pode dar um OK e pode finalizar ele. A partir de agora você já tem aqui, ó, MySQL test, que é o nosso conector aqui. Tá? Eu voltando para o Project Explorer, então eu deixei aquele conector conectado dentro dessa lib, tá? E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou criar, só para vocês verem como é que funciona, um arquivo novo do Jasper de relatório, tá? Vou criar o arquivo em branco mesmo e vou colocar ele dentro de relatórios. Vou colocar aqui, relatório 01. Ele vai criar um arquivo para mim do tipo com a extensão JRXML, que é a extensão editável, tá? E vocês já vão estar enxergando aqui, ó, as bandas criadas, tá? Se eu olhar aqui a aba de saída, eu já vou estar vendo aqui todas as bandas criadas, né? Bom, voltando ao assunto da conexão do banco de dados. Conectei, beleza, mas e agora? Como que eu faço, como eu visualizo esses dados? Então aqui no Jasper Export, se vocês olharem aqui, ó, em cima, você vai ter o dataset aqui, que você pode estar clicando nele e ele vai abrir para vocês uma tela, que é a tela de conexão. Primeiro a gente vai selecionar o nosso adaptador que a gente criou, que no caso é o MySQL Test. A partir de agora ele já vai listar, ó, várias bases de dados, porque aquele usuário que eu criei, com a senha, ele tem acesso, mas o que eu vou estar utilizando é o RCB System. Tá? Por padrão, eu já coloquei o RCB System lá, então ele já vai vir esse aqui. Tá? Então se eu vim aqui agora, nesse ambiente aqui, ó, e digitar uma query, ó, essa seria uma tabela da RCB System. Primeiro processo que eu tenho que fazer, eu tenho que mandar ler os campos. Então ele vai estar lendo aqui todos os campos que tem. E se eu quiser, depois que eu leio os campos, eu posso vir aqui no Data Prévio, aqui é Fields, que são os campos. Eu posso vir no Data Prévio e eu faço um refresh aqui no Prévio Data e vou conseguir visualizar os dados que tem lá. Então repare que os dados que tem lá são esses aqui. E a partir desse momento, eu posso, se eu já adicionei ele aqui em Fields e der um OK, ele vai trazer para mim automaticamente aqui dentro de Fields. E eu posso estar começando a trabalhar com esse componente, por causa da conexão do banco que eu fiz. Olha eles aqui. Pessoal, o interessante do Jasper Export é o seguinte, todo mundo, desenvolvedores utilizam muito ele, porque daí a gente faz os desenvolvimentos em Java e chama depois o arquivo compilado. Só que eu tenho utilizado, lá na empresa que eu trabalho, eu tenho disponibilizado o seguinte, para vocês o seguinte, imagine que vocês têm o RCB System Web Service, que daí ele vai criar serviços para esse outro pessoal, que eu vou estar explicando depois como é que faz para criar consulta. No RCB System Web, você cria suas consultas e o RCB System Web Service faz o serviço de disponibilizar essas consultas que foram criadas no RCB System, baseado no usuário, no controle de acesso que você deu na consulta, e você consegue disponibilizar para os departamentos da sua empresa, tá? Eu passei alguns departamentos aqui e com isso o pessoal consegue conectar com o Jasper, criar os seus relatórios baseado no Web Services, lembrando que cada usuário vai ter uma chave de conexão, tá? Porque daí a gente vai saber qual usuário que está consumindo aquela consulta e isso a gente faz com que a TI não fique tão preocupada em questão dos relatórios. Porque
Que geralmente hoje os departamentos, o que eles vão fazer? Precisa de um relatório novo? Ou vocês vão ter que pedir consultoria para a empresa para montar o relatório, ou a TI vai ter que fazer o relatório, se ela tiver conhecimento do banco. Caso ela tenha conhecimento do banco, o que ela pode fazer? Criar uma conexão RCB System, que hoje tem conexão com MySQL, SQL Server, Oracle, então não precisa ser só com o sistema RCB System. Pode ser com os outros sistemas que dão legado na empresa de vocês. E daí o RCB System, junto com o RCB Web Service, ele monta essa estrutura de serviço para vocês e disponibiliza esse serviço. E é isso que eu vou estar apresentando para vocês. Vou mostrar para vocês aqui uma consulta que eu vou estar montando no RCB System. Então eu vou entrar aqui no sistema. Eu criei aqui na parte do... Isso aqui ó, é o Workbench do MySQL, tá? Eu criei aqui uma consulta só para me disponibilizar isso aqui via web service, para vocês verem como é a comunicação. Só que eu vou mostrar apenas o seguinte. Eu vou modelar essa consulta aqui, demonstrando... Essa é uma tabela de insumos, tá? Do RCB System. Eu vou demonstrar só o campo DE insumos, o campo DA insumos, e eu vou fazer uma junção para mim pegar a descrição do grupo de insumos, tá? Então vou colocar aqui insumos grupo e vou demonstrar também esse é o DE grupo. Vocês vão estar vendo aqui, ó. E vou fazer o seguinte também, vou ordenar no caso, né, pela descrição do insumo, tá? Lembrando que o grupo aqui dá tudo definir, né, mas só para vocês terem visão do relatório. E vou ordenar pela descrição do insumo. Tranquilo, está montado minha query. Eu vou pegar ela, vou vir no RCB System, na consulta aqui, ó, SQL. Vou criar uma consulta, vou dar um incluir aqui. E vou criar uma consulta lista de insumos. Vou criar um agrupamento aqui, né, Web Service, que eu vou disponibilizar essa lista para o Web Service. Vou vir na consulta e só colar ele. E eu não coloquei filtro, nada, tá? Para ficar bem fácil. Somente isso, já é o suficiente. Ah tá, e vou adicionar também aqui, ó, o controle de acesso. Então eu vou falar que o admin vai ter acesso porque eu vou estar com a chave da admin lá. Tranquilo, vou aplicar. Vou pegar aqui, ó, insumo, vou achar o meu... Aqui, ó, já até tinha outra aqui, mas... que eu acabei de criar essa daqui, Web Service. Vou executar só para mim ver o retorno de dados. Então, o retorno já está aí. Ó. Essa coluna-chave aqui é uma coluna que o próprio RCB System cria automático para poder gerar essa lista aqui, tá? Mas, para o nosso Web Service, o que vai mesmo são essas 3 colunas aqui, tá? Bom, vou fechar aqui. E feito isso, a gente já tem, né, o Web Service que já está funcionando por baixo. E eu vou estar mostrando para vocês agora a conexão com o Web Service. Bom, pessoal, ó, esse aqui é o Web Service do RCB System, tá? Então eu estou conectado aqui no localhost mesmo, onde está o Web Service. O método que a gente vai estar utilizando para consumir o dado é esse método aqui do método post. Então a gente tem o caminho que a gente vai estar criando para acessar, né? A gente pode vir aqui, ó, acessando o Web Service. Então aqui tem todo como que funciona esse caminho, tá? Ele está dando um exemplo aqui para vocês da parte com get, mas no nosso caso que a gente vai estar consumindo com post,
tá? E no formato JSON. Bom, antes de eu consumir, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer o seguinte, eu geralmente abro um bloco de notas, tá? No caso, o caminho, como é localhost, então o caminho é isso aqui, ó. A porta que está é 8080, né? O sistema, no caso, é o RCB System Web Service. Esse caminho é padrão do RCB System, tá? Então vocês vão colocar esse. E a parte do post que vocês vão entrar, bom, como eu falei para vocês, para acessar, né, a gente criou a consulta apontando para o usuário de mim, dando acesso para ele. Só que para acessar a gente precisa de uma chave. E essa chave fica dentro do cadastro de usuários do RCB System. Então eu vou estar entrando aqui para vocês verem. Para cada usuário eu posso criar, tá, uma chave indiferente. Ele cria uma chave diferente. No caso do administrador aqui, repara o seguinte, já vai vir na tela aqui, ó, chaves web service, porque já está criado. Mas só para vocês verem, na alteração aqui, ó, chave web service, se eu clicar nesse gerador, ele gera uma nova chave para mim. Então se eu quiser trocar a chave desse usuário, eu posso estar trocando por aqui. Eu vou copiar essa chave aqui para mim estar montando na minha variável do post que vai. Então eu vou voltar aqui. Então eu vou voltar aqui, ó. Vou colocar numa linha abaixo, tá? Eu voltando aqui no Web Service, olha o que acontece. Ele fala assim para mim, ó. Primeiro a instância, depois a senha, depois a chave e os filtros, tá? Então, no caso do meu bloco aqui de notas, a minha variável vai ser primeiro a instância. A instância que eu vou estar acessando é a instância de banco de dados. Então, é uma instância que eu já tenho criado, que é a RCB System. Essa é a instância que eu estou trabalhando. Se vocês tiverem uma empresa de vocês, na hora da criação de todo o sistema do RCB System criou com uma nomenclatura diferente, vocês vão estar utilizando a nomenclatura de criação da instância, tá? Para poder fazer a separação de chave, a gente utiliza o e-comercial, tá? Igual está apresentando aqui nesse pedacinho, tá vendo? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o e-comercial e vou colocar a senha. Essa senha é aquela senha que eu peguei do usuário. Depois eu vou colocar o e-comercial e vou utilizar a chave da consulta que eu criei. Então, a chave da consulta que eu criei é a chave 81, tá vendo? Então, eu vou entrar ela com a chave aqui. E essa consulta, eu não criei nenhum tipo de filtro. Eu criei apenas uma consulta limpa. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou dar um e-comercial e vou colocar um 0 aqui, como se não tivesse. Se você tiver um browser para teste aí, você pode estar testando. Geralmente, eu gosto de testar antes de enviar a chave. Então, vou colocar aqui, ó, método post. E vou criar o método que eu vou estar utilizando no post, né, no caso. E vou jogar minha chave aqui. E vou ver se ele vai me dar retorno de dados. Tá? Então, vou enviar. Vamos ver se ele vai me retornar os dados. Ele já me retornou os valores aqui embaixo, né? Vocês podem estar vendo aqui. Então, tá ok. O que eu vou fazer? Eu vou copiar essa chave, né? Esse caminho aqui, depois a chave. Vou lá no meu... Pessoal, agora eu vou criar, ó, a conexão com o JSON File, tá? Vou colocar aqui um nome para minha conexão. Então, JSON teste. Vou colar o meu caminho completo, tá? Não preciso selecionar aqui embaixo, posso deixar aqui, use o relatório JSON expression, que é esse aqui, e vou dar um options. E aqui no meu get eu vou colocar post, porque o envio vai ser no método post, e o post parâmetro eu vou colocar aqui, ó, free texto no corpo, no body. Aí sim, eu vou apenas colar o meu caminho que eu criei aqui, né? Minha variável, com a minha instância, com a minha chave e com o meu SQL. Vou dar um OK. Feito isso, posso testar, ele vai fazer a conexão, conectou com sucesso, posso dar um Finish. Pronto, a partir de agora, eu posso vir aqui no Projeto Explorer, né? Só para listar o meu projeto. E aqui na minha dataset aqui, eu vou clicar e a vez de eu selecionar o MySQL Test, que foi o primeiro que eu criei, eu vou selecionar o JSON Test. E utilizo o módulo do Language aqui, ó, vou colocar aqui o formato JSON. E ele vai listar para mim aquelas colunas que eu criei na minha consulta. Então eu tinha criado o grupo, o DE insumo, DA insumo. Feito isso, eu posso apagar esse SQL aqui, que não serve mais para mim.
e posso dar um read fields. Aí ele vai ler os campos aqui embaixo. E se eu der um data prévio aqui embaixo, eu vou conseguir visualizar os dados de retorno. Feito isso, eu posso dar um OK. E a partir de agora, eu tenho aqui, na saída aqui de linha, ó, eu tenho os novos campos aqui. Então, eu posso arrastar o grupo, tá? E tá montando para mim um relatório do jeito que eu quiser. Então, a jogada hoje foi o seguinte, pessoal. A gente vai tentar sempre fazer vídeos curtos, tá? Mas a jogada é criar conexão com um banco de dados e criar conexão com um web service. E sempre lembrando, se eu tenho vários departamentos dentro da empresa, eu posso estar criando um web service. Com um RCB System, né, você consegue criar diversas consultas, dizer quem tem acesso, quem não tem, disponibilizar via web service. Aí esse departamento pode criar o seu projeto de relatório, criar vários relatórios e não ficar na dependência da TI, para que a TI fique montando relatórios. Ou que vocês paguem para empresas terceiras ficar desenvolvendo relatório para vocês. Porque com o Jasper Report você pode desenvolver o relatório do jeito que vocês quiserem. É uma ferramenta extremamente rica em vários pontos para gerar relatório. Pessoal, tomara que vocês tenham gostado hoje aí. Eu vou estar aprofundando um pouco mais no Jasper Report depois, tá mostrando para vocês como montar o relatório, né? Então hoje a gente aprendeu a conexão. E não esquece de acessar o nosso site lá, pessoal, conheça o projeto e até a próxima. Valeu!